Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja. São João Damasceno é o último dos padres gregos, ou seja, o último dos santos padres, aqueles autores que são de doutrina certa e de grande santidade, que na antiguidade, na primeira parte da história da Igreja Católica, colocaram as colunas da nossa fé. São João Damasceno viveu numa época em que, claro, já estávamos ali em plena Idade Média e, portanto, a antiguidade já estava sendo deixada para trás. A parte que ele nasceu, ou seja, na Síria, em Damasco, por isso ele é chamado de Damasceno, que nasceu em Damasco, já tinha sido invadida pelos árabes. Nós já estávamos aqui diante da situação dos islâmicos tomarem parte do Oriente e de tentarem impor a sua religião na base da espada. Apesar disso tudo, São João Damasceno, que vivia ali na Síria, vivia perto da terra de Jesus, perto de Jerusalém, continuou firme na fé. Ele teve uma educação cristã bastante sólida. Seu pai, que era católico, comprou no mercado um escravo, ou seja, um monge chamado Cosme, que tinha sido aprisionado na Sicília e foi trazido pelos árabes como escravo e estava lá à venda no mercado de Damasco. Quando o pai de João viu que aquele era um monge sábio, ele comprou aquele escravo e deu a ele a liberdade, mas pediu ao monge Cosme, que depois seria também ele considerado como um santo, São Cosme, que desse educação ao seu filho João. E assim, São João Damasceno pôde receber uma educação esmerada, uma educação cristã extraordinária, mas não somente uma educação na matemática, na música, na filosofia, nas letras. E assim ele, como um grande sábio, foi crescendo e foi ordenado sacerdote. Acontece, porém, que a Síria, ou seja, aquela região onde estava São João Damasceno, já não fazia mais parte do Império Romano do Oriente. Mas em Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, surgiu uma grande heresia. A heresia do iconoclasmo. O que é isso? O imperador Leão III Isáurio, ele tinha colocado na cabeça o seguinte: eu preciso reconquistar as terras que agora estão debaixo do poder dos muçulmanos. Mas aquele povo lá, que foi conquistado pelos muçulmanos e seguem agora o islamismo, vão ter grande dificuldade de se converter ao cristianismo se a gente for com esse negócio de imagem. Por quê? Porque tanto os judeus como os muçulmanos abominam imagens. Então, nós precisamos purificar a igreja. Leão Isáurio foi lá com seu pouco conhecimento teológico e viu, como os nossos protestantes modernos aqui do Brasil veem, que existe no Antigo Testamento uma proibição de se fazer imagem. Bom, se tem proibição de fazer imagem, então vamos lá, vamos começar a quebrar as imagens. E aí veio a heresia da iconoclastia. Começaram a quebrar as imagens, porque com isso achavam que estavam agradando a Deus e que iriam com isso também atrair os benefícios e os benesses dos muçulmanos, que facilmente se converteriam para dar unidade religiosa ao império. Lê do engano. São João Damasceno, que estava fora do império, vendo toda aquela movimentação, de lá ele começou a escrever cartas
cada vez mais veementes contra a heresia da iconoclastia, explicando: assim como nós conhecemos a palavra de Deus através da Escritura, para aqueles que sabem ler, aquelas pessoas que não sabem ler encontram nos ícones e nas pinturas a sua Escritura. Ou seja, está lá para evangelizar as pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade de Cristo através das pinturas e dos ícones. E não somente. Se nós veneramos os lugares sagrados por onde Jesus passou, se nós veneramos o Calvário, o cenáculo, o sepulcro onde Jesus foi sepultado, se veneramos o santo lenho da cruz, por que não iremos nós venerar também aqueles ícones que pintam o rosto santíssimo de Nosso Senhor e que também retratam o rosto daqueles que são amigos de Cristo, os santos? E assim ele defendeu a confecção de imagens, dizendo que era uma grande traição, uma grande perfídia, aquela coisa de começar a quebrar as imagens. O imperador Leão III não perdeu tempo. Embora João Damasceno não fosse seu súdito, ele arranjou uma daquelas cartas que foram escritas por João Damasceno, mandou que falsários imitassem a sua letra e escreveu uma carta em que João Damasceno estava planejando fazer algo contra o califa, que era o rei que mandava ali na região da Síria, onde morava São João Damasceno. Pois bem, de forma pérfida e traiçoeira, João Damasceno foi traído, e foi acusado falsamente por aquela carta. Foi condenado pelos muçulmanos e condenado, já que ele estava escrevendo coisas loucas contra o califa mandou então que se lhe cortasse a mão. Nossa Senhora, no entanto, apareceu e milagrosamente curou a mão de São João Damasceno, para que ele continuasse a escrever e continuasse a ensinar a verdade. Diante daquele milagre, é claro, os muçulmanos pararam de perturbar São João Damasceno e ele se retirou num mosteiro e foi ser monge. Mas de lá daquele mosteiro ele saía constantemente para ir pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho principalmente em Jerusalém. Ali ele fez pregações extraordinárias, sobretudo a respeito da Virgem Maria. Como grande doutor da Igreja, São João Damasceno defendeu a ressurreição de Nossa Senhora, ou seja, o fato de que Nossa Senhora, na Assunção, foi levada ao céu, ressuscitada, corpo e alma, gloriosa. É uma doutrina que ele atesta dizendo é antiquíssima. Isso vem do tempo dos apóstolos. Quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, São João Damasceno foi uma das grandes colunas e um dos grandes argumentos utilizados pelo Papa Pio XII para proclamar o dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus. Então vejam este grande doutor que faz com que nós nos voltemos para a Virgem Santíssima. O tempo do Advento é um tempo marcado pela presença de Nossa Senhora. E São João Damasceno, grande cantor da Virgem Maria, grande doutor da Igreja, nos ensina não somente a venerá-la, através da doutrina que ele tão belamente e fielmente expôs, mas também através dos hinos que ele compunha em honra da Virgem Maria e dos ícones que ele defendeu, que fossem pintados em honra daquela que é toda bela e toda santa, Nossa Mãe do Céu. Nós que preparamos o Natal do Senhor, junto com a Virgem Maria, abrimos o nosso coração para a vinda de Cristo, o Cristo que vem, e dizemos com ela: vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.